Nós estamos em um constante ciclo de ascensão e queda. Quando estamos aqui embaixo, desejamos o crescimento, e o desejo cria o sofrimento, e o sofrimento estimula essa jornada em direção a alguma coisa, alguma outra coisa diferente do que eu sou. Quero ser reconhecido. Por detrás de toda essa espiritualidade que nós estamos vendo, em muitas pessoas existe o desejo de ser reconhecido. E o ego usa a espiritualidade para se validar no mundo. Contudo, isso cria um rombo entre a verdadeira iluminação e a falsa iluminação. Porque ainda há um medo, o medo de não ser especial. Então eu preciso aparecer com constância. Eu preciso garantir a minha validação. Eu existo. Porque o medo da morte, lá no fundo, é o medo de desaparecer. É o medo de se diluir. Os mestres que estão levitando, que estão fazendo curas extraordinárias com uma simples ordem e os átomos se reorganizam completamente, não tem mais a necessidade de serem reconhecidos. Simplesmente eles são. E existe um movimento acontecendo, e existe um rio que está fluindo em direção à iluminação, e um rio muito maior que está desaguando em direção a um falso avivamento. Enquanto você, que é o verdadeiro devoto, se compara com algumas pessoas pseudo-iluminadas e sente que está tudo indo contra você e que as coisas não dão certo, porque você é a pessoa real que paga a conta, que garante a sua sobrevivência dos seus filhos, da sua família. Você já está no processo enfrentando os verdadeiros desafios. Tem gente que nem arruma a cama. Tem gente que não saiu da casa dos pais. Está arrotando iluminação. Eu vou te falar porque a jornada até os 30 me colocou diante de alguns desafios. O desafio do homem. O desafio do verdadeiro amadurecimento. O desafio do verdadeiro relacionamento com a existência. Então quero abrir o meu coração, porque muitas das vezes a gente recebe, e eu fiz isso muito, quero confessar, eu recebi iluminações, mensagens, insights nas minhas meditações, que eu nem incorporei em mim, nem trouxe isso verdadeiramente para o meu dia a dia prático, não virou um hábito e eu já estava arrotando aquele ensinamento para outras pessoas. Isso me atrasou muito. Veja, as pessoas mais distantes da iluminação são aquelas que parecem estar mais próximas, porque parecer estar próximo vira a maior de todas as prisões. Então hoje aqui nesse vídeo eu quero falar sobre autenticidade, verdade. Uma verdade que poucas pessoas vão conseguir entrar dentro dela porque a sociedade é um grande baile de máscaras. E você tirar essas máscaras e aceitar a sua nudez é uma coisa que está cada vez mais difícil. Alguém que sabe verdadeiramente quem é, que fez verdadeiramente as pazes com as suas sombras, que entendeu o rolê. E isso não é difícil porque é uma técnica. Isso é difícil porque exige maturidade. Sem maturidade você não tem autenticidade. Você vai estar sempre reproduzindo cacuetes, trejeitos das pessoas que você modelou consciente ou inconscientemente. E o seu maior sucesso será simultaneamente o seu maior fracasso, porque ele sustentará um ego
o sucesso que sustenta um ego vai fazer aquele ego perdurar por muito mais tempo. Eu passei por coisas complicadas ao ponto que a vida pediu de mim um preço mais alto a ser pago, e um preço mais alto a ser pago é o preço da responsabilidade, a responsabilidade de garantir a sua sobrevivência. Estando com tudo contra você e você pagar conta, sustentar família, sustentar outras pessoas, cuidar de uma empresa, garantir o seu sadhana, o seu devocional, sua meditação, o seu corpo em dia, e você cheio de potencial, entrando na loucura de se comparar. Parece que está todo mundo conseguindo e eu não. Porque você está vivendo a vida real. Acorda. Você está no verdadeiro processo, nessas oscilações emocionais todas. E agora nós vamos começar um ajuste da sua psique, da sua mente, para a gente colocar esse potencial para fora verdadeiramente. Não mais reformando o velho ego, trazendo aspectos da iluminação para fortalecer o ego. Não, nós vamos trazer aspectos da iluminação para amadurecer esse ego. Porque o ego cai sozinho. O ego não é uma coisa que você consegue driblar. O ego, ele está tão intrínseco a você quanto o seu corpo, quanto a sua mente. O ego veio se desenvolvendo e ele precisa amadurecer para cair. Então, quem foge da responsabilidade não amadurece. Ouça, não adianta você acessar as constelações se você ainda é uma criança existencialmente. Se você ainda não aceitou a responsabilidade afetiva, você ainda não se amadureceu quanto a isso, porque o desejo da sexualidade não te permite criar vínculos profundos e você está com sei lá quantos anos. Ou seja, você não consegue se relacionar com outra pessoa porque as suas sombras vêm à tona. Você não saiu da casa dos seus pais. Você ainda vive com medo. Você sai de um relacionamento, entra no outro, porque o medo da solidão. Você ainda não entrou na jornada do eremita, onde você se conhece profundamente. E se você está nesse processo, por mais difícil que esteja, você poderia estar associado a vários grupos, a várias tribos, mas você sabe que o Atman não cabe dentro de sistema nenhum, então você está indo, confiando na sua intuição, amadurecendo, errando, acertando, fazendo ajustes constantes, você já está na jornada, o seu ego está amadurecendo. Agora, quem está arrotando santidade, arrotando conhecimento, na grande maioria das vezes, só está se auto-enganando. Por que você tem autoridade para falar sobre isso? Eu comecei a fazer aulas ensinando os segredos espirituais quando eu tinha 14 para 15 anos. 14 para 15 anos, estava dando aula no quadro para 2 pessoas. E a minha jornada toda até aqui, lá no fundo, havia um medo muito forte de não ter o reconhecimento. A necessidade do reconhecimento, ela é muito mais profunda. A necessidade do reconhecimento é você necessitar de garantir a sua existência. Porque você não aceita uma verdade. O ego não existe. Embora ele seja um epifenômeno real na nossa vida, substancialmente ele não existe. Esse corpo, esse rosto que você se identificou tanto, isso vai desaparecer. E só o que é você verdadeiramente, essas memórias todas, são emprestadas. Você é uma essência que está por detrás de todas essas camadas.
Só é possível desenvolver responsabilidade se você desenvolver a sinceridade para discernir entre o que é o seu desejo e o que é a sua vontade. Desejo é a força primitiva, criativa. Vontade é uma expressão da consciência. Vontade vem de volos, de voluntário, de espontâneo, que cria entusiasmo, aquilo que flui verdadeiramente, em verdade, dentro de você, em teoria. Vontade, uma criação do espírito. Desejo, uma criação do seu ser superficial, corpo-mente. Desejo, corpo-mente, vontade, espírito. O corpo-mente quer comer, o espírito quer meditar, quer se abster de alimento. Ele quer se desintoxicar do açúcar. O corpo-mente quer transar, o espírito quer canalizar a energia sexual de uma forma consciente. Desejo, vontade. Eu quero ter relações sexuais, mas nesse contexto. Não aqui baseado no desejo, que é agora com qualquer pessoa, vamos lá e... Então você vai ter que diferenciar essas duas forças da natureza em você para saber da vazão à sinceridade. Sinceridade é você entender que existem duas forças contraditórias pedindo expressão e você tem o discernimento completo do que é passageiro e do que é eterno. Você sabe se relacionar, você sabe que existe sim o desejo. Inclusive, por não dominar isso, você tem medo dos seus desejos. E você tem medo de chegar no seu potencial máximo porque sabe que os desejos ocultos que você ainda não viu, não se relacionou porque não tem sinceridade. Você não fala a verdade sobre as suas motivações. Então você fica escravo de ter que cumprir coisas que não são a sua verdade. Então você está se perguntando, por que eu erro tanto na minha vida? Por que eu tomo tantas decisões erradas que provocam karmas? Por que eu estou repetindo esse mesmo ciclo, sendo que eu já sei, na hora do vamos ver, você não sabe frear o desejo através da vontade. Então existe um processo chamado desenvolvimento da força de vontade. Quando a força de vontade é desenvolvida, literalmente a sua mente afeta a matéria de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais tangível. Fora isso daqui, você vai ser apenas um falastrão. E ouça, esses dias são dias de sinais, dias de você verdadeiramente testificar na sua vida e para o mundo que, de fato, a vida não se resume nos conceitos do materialismo. A vida é uma expressão espiritual muito mais ampla, muito mais complexa. Então, todo projeto que começa a partir da necessidade de reconhecimento é fruto de uma falta de amadurecimento, que é fruto de uma falta de sinceridade consigo. Então, o relacionamento consigo, se ele for verdadeiro, você vai saber exatamente como jogar o jogo, sem precisar se vender, sem precisar ser desleal com a sua própria voz, com o seu próprio ser interior. E eu quero terminar esse vídeo, essa reflexão, essa conversa, com um texto do Salmo 82, verso 5 em diante. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Por quê? Porque eles não conhecem, nem entendem. Ouça, nós vamos começar um processo aqui para você preparar o seu corpo, preparar a sua energia para a imortalidade.
Você é um espírito que está aprendendo a tornar esse corpo atemporal, tornar esse corpo dominar os sistemas. E tudo isso começa com as práticas de respiração e de meditação corretas. Então, eu quero compartilhar tudo do que eu tenho avançado, do que os mestres têm me compartilhado e de todos os ensinamentos que estão vindo cada vez de forma mais tangível em relação à verdadeira iluminação. Gratidão.